A introdução alimentar é uma fase de descobertas na vida de mães e bebês, mas traz muitas dúvidas. Como iniciar esse processo de forma mais tranquila e segura é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. A introdução alimentar é uma fase de formação de hábitos alimentares, cheias de testes, erros e acertos, como qualquer momento da maternidade. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está conosco hoje no Sete Lagoas em Debate a nutricionista infantil Ludmila Carvalho. Muito obrigada por sua presença, Ludmila. Obrigada. Bom, introdução alimentar, muitas mães arrepiam os cabelos quando começa a falar dessa fase, porque existem muitas dúvidas, mas também muito medo do que pode ser feito. Qual que é a importância? Vamos começar falando da importância dessa fase, né? Uma fase totalmente diferente que até então a mãe, mesmo que amamentava ou a mãe que dava mamadeira, agora começa uma outra fase. Qual que é a importância dela? Bom, Raquel, primeiramente, obrigada. Bom, a fase da introdução alimentar, como você mesmo falou no início, é aquele momento de descobertas para a mãe e para os filhos, e é um momento em que tudo é novidade. Então a criança ela está saindo daquela zona de conforto, né, do aleitamento, seja ele materno, com leite materno ou por fórmula, né, por mamadeira, da mesma forma. É tudo líquido, então vai mudar de consistência, vai mudar de ambiente, ele vai deixar de receber alimentação só no colinho, só no aconchego, para sentar numa cadeira, uma coisa assim um pouco indireta. E tudo que se fixar agora, tudo que for introduzido agora, tudo que for descoberto agora, vai ser levado para o resto da vida dessa criança. Então, exige muito cuidado, muita cautela da mãe, do cuidador, da pessoa que vai oferecer esses novos alimentos para o bebê. E são cuidados que vão além do preparo. Tem que ter cuidados também em relação à paciência, né, ao trato com a criança, porque, como eu falei, ela está saindo daquele conforto do colo para uma coisa mais indireta, mais diferente. Então, a gente precisa ter mesmo paciência, tranquilidade, calma, porque a criança, no início, ela vai cuspir, ela vai dar a entender que está, às vezes, querendo jogar fora o alimento. As mães, às vezes, descabelam e pensam, meu Deus, meu filho não está gostando dessa comida. Então, na verdade, é novo, é uma textura nova que ele está entrando em contato com ela. Então, exige um momento de adaptação, é adaptação para os dois lados, né? Então, a gente precisa ter essa paciência, dar o tempo do bebê. Eu sempre falo, quando eu dou cursos, quando eu converso com as mães, que a introdução alimentar, a gente deve respeitar o tempo do bebê e não o nosso tempo. A gente vai querer ser imediatista, vai querer que ele aceite de primeira todos os alimentos, que ele goste de todos os alimentos, mas vão haver dificuldades, sim. Por isso que a gente tem que ir com cautela, são passos que tem que ir seguindo, nunca oferecendo todos os alimentos no princípio. E assim a gente vai dando sequência para uma introdução mais amena, mais gentil, para o bebê se sentir mais à vontade e para a mãe ficar mais tranquila também. O início é sempre com frutas. Sim, não é isso? sim, exatamente. A gente prioriza o início com frutas porque toda criança, todo bebê, quando nasce, ele já tem uma preferência inata, que a gente fala, pelo sabor doce. A gente não tem como... O leite materno ele é adocicado, exatamente. Né? O próprio leite materno ele tem um sabor mais adocicado e as crianças elas vão carregar essa preferência pelo sabor doce. Pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Uma criança ou outra acaba modificando, gosta um pouquinho mais de azedo. Eu já ouvi crianças que preferem salgado, mas não é a maioria. Então a gente dá preferência ao início com as frutas por causa desse sabor já um pouco mais adocicado, tá? E por ter uma textura um pouco mais leve, que quando entra para papinha de legumes, né, de cereais e tudo, a gente começa a ter uns pedaços mais de grãos, tem alguns granulozinhos que são de sabor, que são de textura mais diferente para eles. A fruta pode sendo mais amassadinha, depois a gente pode ir passando para pedaços um pouco maiores. Existem tipos de introdução diferentes também, que já pode começar apresentando para o bebê logo no início pedaços grandes, lógico que tem todo um formato, tem todo
é uma técnica a se seguir, né? Porque não pode ser entregue de qualquer forma para o neném, Sim. senão corre risco de engasgo. Isto. Mas o início realmente é com as frutas. E aí a introdução gradual. Inicia com uma fruta hoje, não interrompendo o aleitamento materno. O leite continua sendo o principal alimento do bebê até 1 ano de idade. Então, a gente fala de introdução de alimentação complementar, porque é o alimento que vai complementar o leite materno e não o leite que vai complementar essa alimentação. Uhum. Então, entra com a frutinha, continua dando o peito ou a mamadeira quando o neném necessitar e passa algumas semanas, vai introduzindo gradualmente mais uma fruta, até daqui uns 15 dias já começar com a papa de legumes e com a carne, o feijãozinho. Pois é, aí geral. Começa essa questão da escolha dos alimentos. Isso. O que precisa ser dado, né? Do que ele precisa, porque as frutas normalmente, né, você vem com uma maçã, uma banana, são frutas mais conhecidas, né, o mamão. E depois a alimentação sempre, pelo menos é o que a gente ouve, tem que ter um carboidrato, uma proteína, né, um legume para poder completar com as vitaminas. Sim, sim. Tem que ter muito rodízio disso aí? Como é que funciona isso aí? Porque às vezes a gente fica meio, nossa, será que eu estou dando muito uma coisa só? Será que ele vai ter excesso? O que isso pode prejudicar na formação dele, né? Isso. Bom, essa realmente é uma dúvida, né, que muitas mães têm em relação à variedade dos alimentos a ser oferecido. Eu deixo bem claro que quanto mais variada a alimentação desde o início, mais chances do bebê ter uma aceitação, contato, né? Quanto mais contato, exatamente. E a aceitação dele ao longo do seu desenvolvimento vai ser muito maior. Então, a gente hoje encontra algumas crianças com seletividade, os pais ficam desesperados, mas ele não come quase fruta nenhuma, quase legume nenhum. Quando a gente vai investigar, no início da introdução alimentar, era oferecido para ele dos alimentos mais básicos. Então, como você citou, assim, banana, mamão e maçã são as frutas mais comuns de se ter em casa. E aí os pais se acomodam nesse tipo de frutas. As verduras, os legumes, batata, cenoura, de vez em quando um inhame. E não vai variando muito nem a consistência, nem o tipo de cozimento do alimento. Então, a monotonia vai deixando a criança perder, vai fazendo com que a criança perca o interesse. E quando isso acontece, para se passar para a seletividade, para a criança começar a rejeitar determinados alimentos, é muito fácil. E para a gente voltar com essa aceitação, aí entra com outro processo que a gente vai ter quase que fazer uma reintrodução alimentar novamente. Então, a gente tem que cuidar para essa variedade ser desde o início. Então, variar o máximo de número de frutas possíveis que você tiver condição, mesmo que você, pai, não goste da fruta. É porque a gente tem essa tendência, né? Por exemplo, abacate sem açúcar, para mim é muito complicado. Então eu falo, não, é muito ruim, não vou dar isso, né? E às vezes pro bebê é ótimo, né? A gente tem essa resistência de oferecer aquilo que a gente não gosta. E a gente está provocando no nosso filho mais um motivo para ser seletivo, né? E muitas vezes, muitos pais acabam aprendendo a se alimentar através da alimentação dos filhos. Então, é um momento de oportunidades para toda a família. Vai no sacolão, escolha assim uma frutinha de cada, mais diferente, vá sempre oferecendo ele. Hoje oferece uma, amanhã vão oferecer outra diferente. Não se preocupar com a questão de medo de alergias alimentares, porque tem pais que falam, nossa, eu sou alérgico a abacaxi, por exemplo, que é uma fruta comum às vezes de apresentar alergia. Então jamais vou oferecer para o meu filho. Pode ser oferecido sim para a criança, porque se ela tiver algum risco de alergia, vai se manifestar no início, aí sim aí já é um sinal para você excluir. Mas a gente não pode privar a criança com medo de alergia, sendo que com o passar do tempo, quanto mais a gente priva de determinados alimentos, aí o risco de alergia aumenta. Mas no caso do abacate, por ele ser muito ácido, não tem esse problema de oferecer? Não, de forma alguma. Pode oferecer frutas ácidas. A gente vê alguns vídeos de crianças chupando limão, chupando laranjinha. Pode deixar perfeitamente. Quando começa com a introdução de sucos, por exemplo, que aí já é a partir de 1 ano de idade, não mais antes de 1 ano,
Muitos pais já querem começar a adoçar o suco, tudo. Não, coloca tudo sem açúcar mesmo, por mais que seja de limão, que seja de um abacaxi, um pouco mais azedinho, pode deixar, porque a criança, ela não tem o paladar viciado como o nosso. Então, a ideia é não viciá-los desde o início. Deixa que eles aprendam. É difícil, né? A gente vê, assim, a reação, eles falam, não, deve tá ruim, já tira, né? Não insiste. Isso tem essa mesmo. questão também de quantas vezes a gente tem que oferecer esse alimento, qual que é a insistência disso aí? Tem sim. A gente tem vários estudos, né? Mas de modo geral, até o que o Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira preconiza, é que para um alimento ele ser totalmente tolerado ou rejeitado, porque assim como nós, a criança também, ela tem a capacidade de às vezes não gostar de determinado alimento. Ela não é obrigada a gostar de tudo como a gente quer que ela goste. É verdade. Né? O meu, por exemplo, não gosta de mamão, que é uma fruta muito comum. Sim. Ele até come, mas eu insisti, eu acho que umas 100 vezes. Ele come, mas ele não gosta. E a gente tem que respeitar isso no bebê. Mas em relação à quantidade de vezes, até a gente realmente definir que não, a criança gosta muito ou ela não gosta, é entre 8 a 10 vezes que a gente tem que oferecer um mesmo alimento. Mas, só para poder ficar claro, não é 8 dias seguidos eu vou oferecer esse mesmo alimento. Tem que dar um tempo, né? Dá um tempo, passa uns 3 dias, oferece novamente, porque aí sim a criança vai começar a ter uma tolerância melhor em relação a ele. A gente vai rapidinho pro intervalo, Sim. O assunto é super interessante para mim especialmente, estou com um bebê pequenininho em casa, mas a gente volta rapidinho falando então um pouco sobre também as dificuldades alimentares. Fica aí. No Sete Lagoas em Debate de hoje, a nossa convidada é a nutricionista infantil Ludmila Carvalho. A gente está falando um pouco sobre introdução alimentar e também as principais dúvidas, o que fazer, o que não fazer, o que é correto ou incorreto. Apesar de que, Lud, essa questão de correto e incorreto é tão complicado na maternidade, né? Porque existem padrões, mas não tem como você padronizar a maternidade, né? Não. Assim como a introdução alimentar também, né? É verdade. O que a gente tenta direcionar, nós como profissionais, eu falo agora fugindo um pouco que eu também como mãe, eu sofro eu passo assim os mesmos apertos, né, que qualquer mãe passa em casa. Eu não sou imune, blindada por ser nutricionista. Mas como na parte técnica a gente tenta orientar o que é preconizado, né? O que os estudos, as pesquisas indicam, o que na prática eu trabalho, eu vejo com as mães também. A gente dá um direcionamento para as mães seguirem. Mas em casa, a realidade é muito mais complexa, a gente sabe. Né? Eu oriento para as mães deixar a criança ter contato com o alimento, pegar a comida, deixar levar na boca sozinha, deixar se sujar. Amassada? Mesmo amassada, para brincar, porque a criança ela é muito sensorial. Então, se ela tá ali só com os bracinhos para baixo, recebendo tudo na boca automaticamente, primeiro ela vai estar comendo não o que ela deseja, não o que o organismo dela precisa para ficar satisfeito, mas o que o pai, o cuidador, quer que ela coma. Então, daí a gente já começa a extrapolar uma questão de saciedade que a criança ela precisa aprender desde cedo, mas a gente começa a interferir desde cedo também. Então, já é um ponto que eu tento orientar. Outra questão, a criança ela não vai ter contato com o alimento, então aquela primeira sensação da textura, saber se é mole, se é áspero, né, se escorrega, se não, isso aí já vai dando mais curiosidade para ela levar na boca. Se ela está recebendo tudo na colher no automático, ela já fica perdendo um pouco o interesse por isso. Por isso que a gente precisa, igual eu estou falando, eu oriento e as mães precisam ter um pouco mais de liberdade para isso dentro de casa. Eu não vou deixar não, porque faz uma sujeira, uma bagunça, mas é um momento que a gente precisa deixar a criança se sujar sim, a criança ter esse contato com o alimento sim, porque isso vai facilitar muito a aceitação de um volume maior de alimentos, de um volume que eu digo em variedade, né? Que a gente também não pode ficar querendo que a criança coma sempre grandes volumes. Cada criança tem uma quantidade que vai ser tolerada. Né? Muitos pais querem saber, mas quantas colheres eu começo oferecendo no início? Qual que é a porção que eu coloco no prato?
Olha, a gente tem uma quantidade que a gente indica, por exemplo, no início, 2 colheres de sopa são o máximo que uma criança costuma tolerar. Logo no início da introdução com 6 meses. Até chegar com 1 ano de idade, costuma ser um volume de 1 xicrinha, 1 xícara de café. Mas não significa que a criança vai comer esse volume e também tem crianças que vão querer comer além desse volume. O meu come umas 3, 4 vezes isso. Você não acredita o prato dele. E ele vai comendo. E eu conversei até com o pediatra nesse sentido, porque meu marido achava que ele tava, que ele ia ficar obeso. Aí ele falou, não, enquanto ele estiver comendo, enquanto ele estiver aceitando, tá de bom tamanho. Porque também tem a questão da fase que chega uma hora que não quer comer nada, né? Sim, ainda tem isso, né? Exato. Quando as mães chegam pra mim e falam, não, meu filho tá comendo demais da conta, eu acho que ele tá muito acima do peso, o pediatra disse pra eu olhar, pra ter cuidado. Quando a gente vai pesar, vai fazer as medidas, olha nos parâmetros que a gente tem pra acompanhar, a criança tá totalmente normal. Tá muito sadia, é aquela criança que não adoece, que tem o contato ali com o alimento, tá super em dia com a saúde, sabe? Então você percebe que esse volume para ela é o necessário para ela, né? Então a gente não pode se preocupar. Aí eu oriento isso mesmo, eu falo, gente, fique tranquila agora, porque chega determinado momento que a criança vai ter uma pausa nessa quantidade que ela tá comendo. Porque as crianças elas têm um pico de estirão, um pico de crescimento até 1 ano e meio aproximadamente. Então é um momento que elas precisam de muita energia para alcançar esse pico. Só que passa disso, elas vão estagnar no crescimento. Então, estagna também na quantidade de alimentos que elas começam a comer. Aí os pais voltam para a preocupação que meu filho não quer comer mais nada. Né? Então, são picos de crescimento para a criança e picos de dúvidas para as mães, né? E de loucura para as famílias, também. Né? Você estava falando sobre a questão da introdução alimentar e a amamentação. É bom a gente falar, é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde que amamente-se até os 6 meses exclusivamente. E aí depois até os 2 anos, não é isso? Só que a gente vê, com a introdução alimentar, como você está falando aí que, né, o estômago é pequenininho, não cabe muita coisa, o neném continua mamando, mas em quantidade muito menor. Sim, isso é normal? Normal, perfeitamente normal. Porque a partir do momento que a gente começa a introduzir novos alimentos para a criança, vai sim ter uma interferência no volume gástrico, na quantidade de comida que o estômago do bebê necessita, suporta, né? E como eu falei, o leite ele continua sendo o principal alimento da criança, só que realmente vai diminuir a quantidade que ele vai necessitar desse leite, tá? Mas não significa que ele vai estar passando fome, não significa também que já vou tirar o leite de uma vez porque ele já não está mamando mais, ele já não está aceitando mais. Ele não está aceitando aquela quantidade que ele aceitava até os 6 meses, mas vai continuar sendo a principal fonte de vitaminas, minerais, de gorduras boas para o organismo do bebê, vai ser ainda o leite materno. Tá? E quantas vezes dá o leite nesse período do dia? Continua sendo ainda o que a gente chama de livre demanda. Às vezes que a gente, como eu falei no início, introduz a frutinha. Acabei de dar a frutinha para o bebê e ele já está me pedindo o peito. Tem mãe que fala, não, acabou de comer, deve estar com o estômago cheio. Pode sim oferecer o peito logo em seguida, porque a gente chama, é uma palavra que a gente chama de biodisponibilidade do leite, que é o poder de digestibilidade muito melhor que o leite materno tem. Então ele não vai interferir naquele alimento que ele acabou de comer antes. Então pode oferecer sim o leite materno logo em seguida, durante o dia, na mamada da manhã, após o almoço, né, que seria a frutinha à tarde. Pode oferecer durante o dia normal. Outra coisa que você falou que eu acho que é interessante a gente esclarecer é a questão de oferecer, muitas vezes, insistir com o alimento que a criança definitivamente não gosta, porque o paladar já foi formado, não adianta a gente querer coisa que a gente gosta, que o nosso filho goste também. E aí ele pode tomar, como se diz, birra do alimento e não querer nunca mais comer aquilo, né? Sim, isso acontece muito. Muitos pais que às vezes não gostam de determinado alimento, deixam de oferecer para a criança, né? Porque eu não gosto, como é que pode gostar? Ou então insiste para a criança gostar, por mais que eu não tenha esse paladar, e acaba forçando, acaba sendo um momento tenso na hora da alimentação para que a criança coma determinado alimento.
né? Então, a hora da alimentação passa a ser um momento não agradável para a criança, porque a criança ela não vai saber falar, ela não vai saber expor direito como que ela não quer esse alimento, ou então como que ela já está satisfeita com determinada quantidade. E os pais continuam insistindo, continuam forçando, muitas vezes brigando mesmo. Tem pais que chegam a perder um pouco a paciência nesse momento e a criança toma uma certa birra, ela fica realmente receosa, fala, não, eu não vou querer mais comer isso. Eu vou ficar, vai ter essa resistência desse alimento até por determinada idade. Tem certa idade que a gente consegue, às vezes, reverter, mas é o mais comum que a criança torne-se seletiva para o resto da vida com esse alimento. Nosso paladar vai mudando ao longo da vida também, né, Ludmila? Muito. Tem coisas que eu não comia quando eu era criança, que eu me lembro que eu odiava, por exemplo, azeitona. Não comia azeitona de jeito nenhum. Hoje eu adoro azeitona e outros alimentos também. Quer dizer, a gente tem que aprender a respeitar, a analisar as atitudes da criança, exatamente, né? Eu acho que, de repente, passa por aí. É enxergar, entender os sinais que a criança mostra pra gente em relação à alimentação. É aprender a entender quando ele está satisfeito, quando ele realmente precisa de mais alimento, quando ele gostou mesmo de determinado alimento ou quando ele não gostou. A gente tem que começar, como eu falei, tem que ser tudo respeitando o bebê. A gente tem que ter esse respeito por eles. Eles são seres humanos como a gente, eles estão em fase de aprendizado, que é um cuidado muito maior que a gente precisa ter. E entender que tudo que ele está aprendendo de bom ou de ruim agora, ele vai carregar isso para o resto da vida. Por isso tem que ser muito cauteloso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo novamente. Vamos voltar falando um pouco sobre isso, como que a introdução alimentar vai corresponder, né, ao longo da vida da criança, do adolescente, e o que isso provoca aí, até na vida adulta. Daqui a pouquinho. E o assunto do Sete Lagoas em Debate de hoje é introdução alimentar. Quem está conosco é a nutricionista infantil Ludmila Carvalho. E a gente estava falando sobre essa fase na vida de bebês e de mães, que na verdade é uma fase muito importante, que tanto mães como bebês estão conhecendo, né, o que é bom, o que não é para si, para o filho. E, na verdade, vai refletir no resto da vida dele, né? Isso. É muito, muito legal a gente pensar no que isso provoca e a gente fica lembrando do que já aconteceu com a gente e por que é assim, né, Ludmila? Verdade. Tem a questão também da cultura alimentar e a questão da obesidade, né? Eu acho que é interessante a gente falar porque nunca se teve tantas crianças obesas, né? O que acontece? Porque a gente vê, é claro que cada família cuida do seu jeito, né? Mas a gente sabe que alguns alimentos, por exemplo, refrigerante, devia ser proibido, dá para qualquer pessoa, porque é veneno, né? E muitas crianças bebem refrigerante com um ano e pouco. Tem mãe que coloca refrigerante mamadeira, que eu já vi. E aí? Esse é um assunto muito delicado de se tratar, porque a gente realmente vem passando por um processo de transição nutricional muito forte, né? Até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, a gente ouvia se falar muito de crianças baixo peso e tudo, e hoje esse quadro reverteu drasticamente. Crianças, assim, realmente antes de completar 1 ano de idade, já conhecem alimentos muito industrializados muito cedo em casa. Biscoitos desses recheados, ricos em açúcar, refrigerante na mamadeira, sucos de caixinha, esses sucos muito açucarados, muitos alimentos desses processados e ultraprocessados que a gente fala que são os alimentos mais industrializados, que de tão processados a gente nem chama de alimentos direito, né? Esses macarrão instantâneo, né? Essas coisas, exatamente. E como as crianças estão tendo acesso muito cedo a esse tipo de alimento, elas acabam deixando a oportunidade de conhecer os alimentos mais naturais possíveis também desde cedo para criar um hábito alimentar mais saudável para a vida toda. Então, o hábito que elas estão criando agora são hábitos de alimentos mais ricos em gordura, ricos em açúcar, ricos em carboidratos simples, né? Então, com açúcares simples, farinha branca. E
infelizmente, o resultado disso são crianças cada vez com sobrepeso e obesidade muito cedo, colesterol nas alturas, triglicérides nas alturas. E quando a gente vai investigar, às vezes a família não tinha casos disso, né? E a criança está sendo um dos primeiros casos a ter. Diabetes também vem surgindo muito cedo, mesmo sem ter caso na família, por causa desse tipo de introdução muito precoce. E a orientação que eu sempre falo com os pais, eu gostaria assim, que os pais tivessem um pouco mais de consciência, que às vezes, eu fico muito tempo fora, eu quero agradar meu filho, mas existem tantas outras formas de agrado que não seja através de um alimento, né? Eu não preciso oferecer um pote de sorvete para o meu filho ficar feliz só porque eu passo o dia fora trabalhando. As compensações que, As compensações não significa que esses alimentos serão proibidos ao longo da vida. E porque é inevitável, né? Depois que começa a ter contato na escola com coleguinhas. Exato. As escolas acabam não sendo ainda um ponto muito bom de educação nutricional. Elas vendem, né? Mesmo as escolas de crianças novinhas, maternal e tudo, quando tem festinhas, a gente já vê as festinhas regadas a refrigerante, salgados fritos. Mudar essa cultura é tão complicado, né? Exatamente. Que você mexe no bolso das pessoas e aí a coisa vira... Mas quando a gente fala que mexe no bolso, Raquel, é muito relativo. Eu digo de quem fornece, né? Sim, também. De quem comercializa. É mais a indústria, mexe no bolso da indústria do que nos pais. Por quê? Os pais conseguem sim oferecer para a criança, às vezes, uma festinha infantil, algum lanche que seja gostoso, saboroso, e que não precisa ser tudo industrializado, não precisa ser tudo cheio de pacotinhos, né? Atrativos, que infelizmente é o que mais pesa nessas horas, né? Então, eu acho que os pais têm que ter um pouco mais de consciência, assim, nessa introdução. Até porque, às vezes, fica até mais barato você tem em casa, né, mais frutas, lanches mais saudáveis e colocar, por exemplo, na merendeira da criança e ela comer aquilo ali. Claro que não tem como a gente blindar de tudo, né, Lúcia? Mas eu acho que quanto mais tarde tivesse, melhor, for apresentado, melhor. É verdade. Esse impacto que vai dar na vida mesmo, dele. O açúcar da dentição, mesmo, inclusive, né? Inclusive dentição, cáries muito cedo. A gente vê crianças com 2 aninhos de idade com a boca já cheia de cáries. Isso dificulta depois no nascimento dos dentes permanentes. Tem muitas influências no organismo que podem ser prejudicadas por causa dessa introdução muito precoce. Então, se for para apresentar, que espere pelo menos após os 2, 3 anos de idade para começar a moldar melhor. Você falou de sucos industrializados que não são interessantes. Mas e os sucos naturais? Porque existe muita polêmica, muita controvérsia em torno disso. Dar ou não suco ao invés da fruta, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Fruta sempre em primeiro lugar. Isso é sem sombra de dúvidas, tá? E há pouco tempo, há poucos anos ainda, a introdução alimentar até começava com suquinho de fruta. Muitos pediatras e até alguns nutricionistas mais antigos seguiam essa linha de que a introdução poderia acontecer com sucos de fruta. Porém, agora, recentemente, em junho desse ano, foi lançada uma portaria da Academia Americana de Pediatria, onde eles preconizam a introdução de suco somente a partir de 1 ano de idade. Nada, nem 5 ml, 50 ml antes de 1 ano de idade. Por quê? A partir do momento que a gente oferece só o suco para a criança, o líquido, a criança está deixando de consumir boa parte das fibras da fruta que se perde quando ele é processado para virar um suco. O teor de açúcar da fruta aumenta muito quando a gente faz o suco. Então também foi um dos cuidados, por isso que eles lançaram essa portaria, para poder diminuir o risco de sobrepeso e obesidade muito cedo, causado por esse consumo excessivo de sucos em substituição da fruta, tá? E vitaminas e minerais que são bem mais concentrados quando a gente consome a fruta no lugar do suco. E eu acho que a saciedade também, né? Sim. A fruta, quando você, por exemplo, você oferece uma laranja em gomos, por exemplo, eu faço muito isso. Eu tiro a semente e deixo, porque o dentinho está nascendo, e tem aquele bom que dá uma coçadinha.
eu acho que dá uma saciedade melhor, porque tem os gomos. Por causa da fibra, né? exatamente, por causa da fibra. Suco é o líquido, ele vai tomar ali, os pais não vão ter controle também de quantidade, né? Então, as quantidades são mínimas, mesmo quando for após 1 ano de idade, as quantidades são mínimas. Então, por isso, suco só a partir de 1 ano de idade. Antes, fruta, só a fruta mesmo, em pedaços, em gomos, como for para ser oferecido. Essa questão da obesidade, você trabalha muito com isso no consultório? Você vê isso muito? Muito. Não só obesidade, porque a gente associa a obesidade a diversas dislipidemias, né? Colesterol alto, triglicérides alto, e nem sempre só as crianças obesas e sobrepesas estão apresentando esse tipo de problemas. Eu tenho muitas crianças que você olha para elas aparentemente saudáveis de corpo, né? Mais magrinha, né? Um porte físico mais magro, mas com esses problemas. Então a gente também tem que se preocupar não só com as crianças que estão sobrepeso e obesas, mas com as crianças que às vezes são magrinhas também e têm um padrão alimentar também totalmente desregulado. Mas crianças sobrepeso estão assim em crescente aumento dentro dos consultórios e a gente tem que ter um trabalho. O meu trabalho vai muito além somente da alimentação, porque a gente não trabalha com dieta para criança. Tem pais que já chegam e falam, não, meu filho precisa emagrecer porque ele come muito errado. Então, quando eu falo que o meu trabalho vai além disso, é porque eu preciso trabalhar com toda a família nesse ponto. Porque não adianta eu querer melhorar a alimentação da criança, mas muitos pais vão continuar tendo uma alimentação deficiente. Eu já tive casos de pais que sim, meu filho precisa emagrecer, ele precisa melhorar o colesterol dele, ele está comendo errado, mas comia escondido um pacote de biscoito recheado, saía para comer escondido um hambúrguer para o filho não ver, mas não quer melhorar o seu padrão, não quer ser o exemplo. E os filhos são espelho. Claro, né? Em tudo, né? Em tudo. Inclusive na alimentação. Exatamente. Bom, a gente está no finalzinho aqui, eu só quero que você fale um pouquinho sobre o método BLW. BLW, sim. Que está muito em moda, né? Oferecer os pedaços, como que isso pode ser introduzido, se é o melhor ou não, porque existe sim um risco do engasgo, do menino, né, que se já está com o dentinho, já dá aquela mordida e pegar um pedacinho maior. Qual que é a textura, né, para oferecer isso? Bom, eu falo que não existe o melhor método a ser da introdução alimentar. O melhor método é aquele que que os pais melhor se identificarem, melhor conseguirem conduzir com o bebê. E a gente pode fazer muitas vezes os métodos compartilhados. Sim. Eu posso fazer o método tradicional da fruta amassadinha, e juntamente com o BLW, que é para a criança ter mais contato com o alimento, ela mesma vai conduzir o tanto que ela quer comer, a quantidade que ela quer comer, qual alimento ela quer comer. Então o BLW, ele consiste em eu deixar o alimento no formato, na textura padrão dele, sem amassar, sem apertar no pratinho nem nada. Só que tem formatos específicos que eu preciso cortar. Então, por exemplo, uma uva, a uvinha sem semente. Eu não posso entregar a uva inteira para o bebê, mas eu tenho que cortar ela no sentido longitudinal e entregar ela assim, abertinha para a criança. O risco de engasgo também é muito relativo. A criança pode engasgar tanto com o método tradicional quanto com o BLW. Então, isso aí já foi descartado. Só que, como o BLW, as frutas e os legumes, as verduras são oferecidas inteiras, né, mais em partes inteiras, precisa sempre ter a supervisão do pai, da mãe ou do cuidador do lado. A gente jamais pode entregar, deixar a criança no cadeirão ali com os alimentos, se virar e sair de perto, tá? Porque realmente a criança pode pegar um pedaço de banana e querer enfiar ela quase inteira na boca. Ela não vai ter essa noção do tanto que ela comporta, risco que ela tá correndo. Mas a gente vai conduzindo aos poucos para que ela possa ter essa liberdade, né? O BLW proporciona uma certa liberdade para a criança. Isso que é mais interessante. Fica mais atrativo. Exato, né? Exato. Ludmila, infelizmente nosso tempo esgotou. Tem tanto assunto pra gente falar, né? Vou te chamar outras vezes para você voltar aqui. Muito obrigada por sua presença aqui, viu? Obrigada pelo convite também, Raquel. Tá certo. E o Sete Lagoas em Debate de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.